queridos irmãos, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho DBD e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12, lição da juventude, lição dos jovens, a classe da juventude, obviamente. E essa lição vai falar de Judas Iscariotes, né? E o tema da nossa lição está proposta assim: Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença, não é? Isso tem pano para manga, esse tema, né? Dá para pensar bastante e trazer aí um conceito também, né, sócio-religioso, né? Que afinal de contas, até o versículo 17 de João capítulo 13, versículo 1 até o versículo 17, é disso que narra o texto. Nos tempos de Jesus, Jesus estava fazendo uma ação de lavar pés, que era uma ação socio-religiosa, podemos assim taxar, ok? Mas não é esse o tema da nossa lição, isso podemos gravar um outro vídeo com essa temática, ok? Geralmente, essa temática eu vou gravar num vídeo, num canal Rascunho Teológico, ok? Vamos falar sobre as práticas religiosas nos tempos de Jesus e o lava-pés é uma delas, não é? Mas o texto aqui o comentarista focou em Judas, não é? O tema geral da nossa lição é os bons e os maus exemplos, né? Aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Nós estamos na penúltima lição, estamos finalizando o trimestre, não é? Que ficou conhecido como quarto trimestre, embora nas revistas venha a datação do terceiro trimestre, mas não tivemos o terceiro trimestre devido à pandemia, não é? E desejo que a boa mão de Deus continue sobre a vida dos nossos jovens e vamos para a aula propriamente dita. Antes de falar dessa temática, não é, de Judas Iscariotes, nós vamos ter que ir para a curiosidade e particularidade dos Judas que existe na Bíblia, não é? Existem no mínimo 6 Judas, não é? 6 pessoas com o nome de Judas. Para trazer uma etimologia da palavra Juda, ou que no seu contexto geral seria Yudá, não é? Conforme a fraseologia do hebraico, no meio dos judeus, é Yudá, entendeu? Os judeus seriam os Yudis, né? E Judas seria Judas ou Yudá, né? Que um nome tão bonito, o significado é bonito, mas nunca alguém ficou tão marcado de forma negativa dentro da historicidade religiosa no meio da cristandade como Judas Iscariotes, né? Nós vamos trazer aqui uma visão panorâmica dentro da historicidade dos demais Judas também, não é? É claro que devido à exiguidade do tempo e também teria que fazer um outro vídeo para expor todo o assunto, né? Então, mas a lição dos jovens vem trazendo um tema importante desde a primeira lição, né? Tenho falado isso constantemente aqui no canal, né? Espero poder ajudar em mais essa lição, ok? Muito bem, fiz aqui algumas anotações, como de praxe, né? Algumas anotações dentro das nossas limitações. A palavra Judas, né, em hebraico, o Judas de Cariote, ou Judas, uma forma grega da palavra hebraica, que significa louvor, não é? Então o nome é bonito, né? Então quem era Judas, não é? Dentro da historicidade dessas biografias, né, nós vamos ver que teve um Judas que era antepassado de Jesus, da linhagem de Natã e Maria. Então Judas, filho de José e pai de Simão, eram a sétima geração de Natã, não é? Filho de Davi, e viveu antes do exílio babilônico. Essa narrativa se encontra em Lucas capítulo 3, versículo de número 30 a 31. Outro Judas que a Bíblia vai mencionar aqui é Judas ou Galileu, né? Mencionado aí por Gamaliel
lá no Sinédrio, quando Gamaliel fez referência. Está registrado isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 37, né, que por ocasião de Quirino, né, o governador do Sírio, lá pelos idos do século 6 da Era Comum. Né. Então, Judas chefiou um levante, e Joséfo vai falar disso, que Judas iniciava aí os seus patrícios, ele incitava os seus patrícios a se revoltarem por consentir pagar tributos aos romanos, né? Então, esse homem ele fundou sua própria seita, né? E nós vamos ver aí, dentro desse contexto, quando Flávio Joséfo vai chamar Judas de o Galanita, né? Também conhecido como Judas ou Galileu, né? E assim sucessivamente. Judas, depois nós vamos ver Judas, um dos 12, também conhecido dentro da tradição romana como Judas Tadeu, né? Judas, filho de Tiago. Vamos ver isso registrado em Mateus capítulo 10, versículo de número 3, Marcos capítulo 3, versículo de número 18, Lucas capítulo de número 6, versículo 16, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13, e em João capítulo 14, versículo número 22. Então apresenta esse Judas, toda vez que apresenta as passagens aí que eu citei, apresenta esse Judas sozinho, né? E assim sucessivamente. Depois nós vamos ver um outro Judas, é um dos 4 meio-irmãos de Jesus, Judas, irmão de Jesus, Mateus capítulo 13, no seu versículo 55, né? E Marcos capítulo 6, versículo 3. Então Judas é o mesmo que escreveu o livro que leva o seu nome, esse Judas, irmão de Jesus. Ok? Depois vamos ver um outro Judas, conhecido como o homem de Damasco, que morava aí na rua direita, enquanto Saulo estava cego, né? Tem a narrativa lá em Atos capítulo 9, versículo de número 11 e 17, né? Diz que Paulo se hospedou na casa dele. Então esse Judas hospedou Paulo na casa dele, não é? Outro Judas é o Judas Barsaba, né? É um dos cristãos mais respeitados, né? Lá no Concílio de Jerusalém ele teve a oportunidade de estar presente em Atos capítulo 15, versículo 22, 27 e 32, vai narrar a história de Judas Barsabas, não é? E depois, e aí por último, vamos ver o Judas, que é o tema da lição, Judas de Quiriotes, Judas Iscariotes, não é? E assim sucessivamente. Nós vamos encontrar várias informações dentro da questão do significado dos nomes, do nome de Judas, mas não temos muita coisa sobre a sua familiaridade, ok? Quando vamos para os comentários, para as enciclopédias, não vamos encontrar muita coisa. Acho que por isso o comentarista aqui ele foi enfático, só focou diretamente no comentarista, não é? No Judas Judas Iscariotes, ok? O primeiro tópico da nossa lição, vai dizer Judas, um dos 12 escolhidos. No segundo tópico vai dizer Judas, o traidor. Eu vou aqui abrir um parênteses, só para a questão de incitar os jovens a estudarem. Essa questão de traidor, ela vem sendo questionada por alguns documentos, não é? Apócrifo. A Bíblia diz que ele traiu Jesus, ponto. Sine qua non. Mas existe quando vamos estudar academicamente, manuscritologia, vamos estudar livros bíblicos e toda a sua historicidade, nós vamos encontrar algumas coisas mais abrangentes dentro dessa questão aqui, ok? Fica aí a deixa, se quiserem pesquisar, né? É muito importante, muito importante. Inclusive tem aqui um documento, né, que poderia apresentar para vocês. Opa! Mexer aqui na mesa, dou uma tremulada aqui no vídeo, né? Mas eu tenho aqui no iPad também o documento, mas eu imprimi, né? Eu imprimi, achei interessante, né? E Judas segundo, o Evangelho segundo Judas, né? O Evangelho segundo Judas, nesse documento,
nós vamos encontrar algumas tendências desse cidadão e assim sucessivamente. Né? Tem aqui algumas fontes que eu não vou passar agora, mas poderíamos trabalhar essa questão. Como a Igreja Católica via Judas, o traidor de Cristo, era um crime gravíssimo e execrável. A relação com Cristo, Judas foi escolhido por Cristo para ser apóstolo, era um amigo digno de confiança. Né? Segundo a cultura e a historicidade, a Bíblia diz, ele era tesoureiro do grupo de Jesus, né? Dos 12 lá apóstolos. Então, a importância histórica dele, ele era o traidor, Judas é o traidor do Filho de Deus, e não há nada que possa redimiti-lo. Isso é tradição católica, né? Mas nós vamos encontrar sobre fontes como o Evangelho de Judas, né? São documentos que eu falei aí, mas não quero entrar nessa área, até porque não é o assunto da nossa lição. Só estou trazendo porque existe aspirações, né? Mas a Bíblia, vamos ficar com o que está escrito na palavra de Deus, mas isso não coíbe que possamos pesquisar um pouco mais e mais abrangente, ok? Então, temos aqui alguns documentos relacionados a essa temática importante, não é? Importantíssima. Muito bem. Deixa para as faculdades e aí a gente trabalha dentro dessa questão um pouco mais simples, né? Judas, o traidor, o pecado de proximidade, né? Da proximidade, está aqui o primeiro tópico do segundo tópico. O terceiro tópico de Judas tratou como Jesus tratou Judas. A Bíblia diz que ele amou até o fim, certo? E assim sucessivamente. Então está aí a temática da nossa lição de suma importância. Nós vamos trazer aqui de forma mais abrangente um pouco da historicidade de Judas Iscariotes, ok? Deixa eu abrir aqui o documento, né, e a nossa lição proposta aqui, ok? Na questão da lição, do versículo 13, capítulo 13, versículo 1 a 5, e no capítulo versículo 21 a 22 e versículo 26 até o versículo 30. Logo, eu recomendo que leia todo o texto, não é? Eu recomendo que leia todo o texto, porque do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 17, Jesus vai falar sobre o lava-pé. A Bíblia vai falar sobre a instituição do lava-pé. O texto vai dizer assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não é? E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Não é? Então, esse texto vai dizer tudo sobre a nossa lição praticamente, não é? Mesmo que alguns documentos, espúrios e etc e tal, quando eu apresento, é o que eu apresento para você pesquisar e ter como se defender quando alguém se levantar para falar o contrário, não é? Para falar o contrário. E tem gente querendo desconfigurar o evangelho. Eu sempre cito aqui no canal que existe os liberais, né? Muita gente estuda MHC, método histórico crítico, para tentar desconfigurar o que está escrito na palavra de Deus, né? E isso isso é desonestidade, considero às vezes, né? Mas o estudo é bom, necessita, tá certo? Caso precisa fazer a defesa, você já tem ali como apresentar. Bendito seja o Cordeiro para sempre. Glória a Deus. Até porque, quando começamos a estudar a palavra de Deus, não vamos ficar ali raso, não. Vamos partir para frente, vamos pesquisar, vamos buscar. Não é? Então, vamos lá. Ele era escolhido, não é? Judas, um dos 12 escolhidos. Judas, a história dele vai se iniciar dentro de uma perspectiva que ele era chamado por Jesus como um discípulo, foi chamado por Jesus, conforme Lucas disse, né? Capítulo 6, versículo 12 e 13.
né? E o nome Iscariotes pode ser, segundo se entende aí, o significado se refere-se à possibilidade de Judas ser oriundo de um lugar chamado Quiriote, situado na parte da, da Judéia. Então, outra possibilidade é que Judas faria parte de um grupo de homens que portava adagás, ou seja, os chamados sicários, né? Então, a primeira opção nos parece mais razoável. Eu também fico com a primeira opção, né? Mas os relatos sobre Judas não nos mostra um homem com tendências violentas, né? Ou portando qualquer arma, né? Podemos observar Judas com características daqueles que ficam bajulando, né? Aqueles que ficam do lado, que está sempre ali. E o pessoal pensa que esse cara é de confiança. Não. Quanto mais você vê uma pessoa um pouco meio que afastada e tal, mas pode credibilizar a confiança que vai dar certo. Às vezes a pessoa está esperando uma oportunidade para dar de confiança para trabalho, para ofício, não é? E às vezes não tem. E aquelas pessoas que estão do lado que são os traidores, os mentirosos, os disfarçados, os cínicos, não é? Tem muitos cínicos na fé. É lamentável, mas é um fato. Está patente, escancarado aí. Não é? Não tem nem como negar. E assim sucessivamente, não é? Então, até o versículo 5, depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-lo com uma toalha. Então, o gesto humilde de quem serve, não é? De quem Jesus estava na prática apresentando ali que a ação, o ato que ele praticou, ele não só pensou, ele sabia que estava chegando a sua hora e ele sabia fazer o que ele fez, que era amar e mostrar o outro lado da história, como se fazia, não é? Então, a frase aí, tendo acabado, também poderia ter sido traduzido como iniciar a ceia, não é? Porque acabado como? Acabou de chegar os convidados, e era comum naqueles dias os escravos lavar o pé dos visitantes, não é? E aí, depois aí ia começar a ceia, né? A celebração do jantar, da ceia. Então, Jesus declarando aí, registrou esse imenso amor que está contido explícito no versículo 1, né? Os seus amados estavam no mundo e então ele amou os seus discípulos até o fim, conforme está escrito, não é? Que ele amou até o fim no versículo 1 do capítulo 13, não é? Ele andou com Jesus. Notemos aí que Jesus não escolheu Judas sem antes ter passado a noite em oração, falando com o Pai, ouvindo o Eterno. Então, o homem que verdadeiramente o Messias foi nomeado junto com os outros 11. Né? Então, Judas Iscariote foi um traidor, que foi o traidor. Dentre desses outros todos, infelizmente, aconteceu isso. Então, é dada aí essa referência acerca de um seguidor de Jesus. Ele foi escolhido por Jesus e teve a capacidade, né, maligna de não considerar nada disso e trair Jesus, né? Ele andou com o Salvador, ouviu os seus ensinos, ouviu o seu conselho, viu os seus milagres, mas mesmo assim ainda fez tudo errado, né? Ainda no primeiro tópico, no segundo subtópico diz assim: um homem que odiava, que lidava com dinheiro. Esse negócio de lidar com dinheiro é um problema. Eu não vejo, porque isso vai muito de caráter, né? Vai muito de caráter. Pode ter 1 milhão, pode ter ouro, mas não é seu, é dos outros. A gente tem que prestar conta, enfim. Eu já trabalhei em grandes companhias, lidei com o dinheiro e nunca peguei uma caneta de ninguém. Graças a Deus. Tudo que tenho, eu não tenho nada, mas o que tenho é meu. Ou exceto alguém que me doou, que me deu alguma coisa. Eu recebo, as pessoas chegam assim: pastor, sinto de Deus de fazer isso. Eu digo logo: sinto de Deus de receber. Não é? E assim sucessivamente. Tá bom? Então, ele lidava com dinheiro. João não nos fala aí, nos fala que ele tinha incumbência específica. Ele era era o que podemos chamar de os nossos dias de tesoureiro do grupo de pessoas que andava com Jesus. No capítulo 12, versículo 6, João narra a história. Não é? Quando vamos trabalhar todo esse fator da historicidade de Judas, nós vamos ver que
isso foi desenvolvido ao longo do tempo que ele trabalhava no grupo, estava envolvido no grupo, não é? Então, Judas, um ladrão, ou seja, para Judas não bastava o amor ao dinheiro, ele roubava os valores do ministério de Jesus. O amor ao dinheiro deturpa a missão nobre. Não sei se é bem isso, né? Mas dentro desse contexto, ele agiu de má fé, roubou a Cristo, o que tinha de Cristo. Então a relação de Judas com o dinheiro foi um ponto-chave que levou ele a trair Jesus. E foi por meio do dinheiro que ele entregou. Ele tinha o dinheiro para... ele queria o dinheiro, o cara ofereceu lá 30 moedas de prata, ele pegou, vendeu Jesus, né? Isso é um negócio depreciativo, um negócio assim totalmente fora de propósito, descabido, enfim, não cabe adjetivo negativo, nem palavras tem como dizer isso, trair o mestre, né? Então, vamos ver no capítulo 12 de João, versículo 4, versículo 6, né? Depois vem Judas o traidor. Então, a proximidade, além do fato da Bíblia dizer que Satanás entrou em Judas a fim de entregar Jesus, não é o mesmo, não é nos dito outro motivo. Vira e mexe você vê alguém falando mal da pessoa que ele come na mesa, que paga o seu salário, que dá as oportunidades, e eu fico pensando assim, rapaz, que homem miserável, não é? E eu fecho a boca, fecho a cara, porque assim como ele entrega quem dá comida a ele, imagine eu, não é? Então precisamos ter cuidado com quem você se reúne, com quem você fala, com quem você conversa, porque tem muita gente maligna, muita gente com maus costumes, e os costumes, hábitos ruins, não é? Malignidade, e isso só acontece por causa da proximidade, né? Mas ali já havia uma profecia, né, cumprida ali em Salmo 140, no Salmo 140, ou seja, Salmo 41, verso 9, né? O salmista resiste a uma traição realizada por uma pessoa próxima a Davi. Então esse texto tem sido aplicado aí de forma clara na questão do caso de Jesus. Quando vamos para a historicidade de Judas, o Iscariotes, nós vamos ver Zacarias também profetizando dele, não é? Só tem duas profecias relacionadas a ele, da proximidade dele com Jesus, de Judas com Jesus, né? Então tudo tinha tudo para dar certo. O mau caráter dele foi que deu tudo errado, né? Então o traidor ele precisava tirar a sua própria vida. Tipo, uma pergunta, precisava o traidor tirar a sua própria vida, não é? Então vamos ver que a profecia diz que o Messias seria alvo da traição, mas não diz que o traidor deveria tirar a sua própria vida. Há também na Bíblia dizendo que que ele caiu no despenhadeiro, enfim, é um negócio também que precisamos trazer à lume numa outra oportunidade, ok? Geralmente quando estamos em sala de aula, tratamos de assuntos assim, mostrando textos bíblicos, históricos e assim sucessivamente, até geográfico, por que não dizer, né? Mas vamos partir no terceiro tópico da nossa lição, vai dizer que como Jesus tratou Judas, né? Então, conforme já sai dizendo no versículo 1, né? Então, Judas Iscariotes foi um discípulo que traiu Jesus, ele pertenceu ao grupo dos 12, fazendo aqui um apanhado, né? Que acompanhou Jesus, o seu nome sempre aparece em primeiro lugar na lista desses homens chamados, né? Isso é um problema, eu vejo gente aí sempre em primeiro lugar, mas é uma desgraça, entendeu? Pessoas que não merecem confiança, pessoas que não lidam, não sabem trabalhar em equipe, não sabem trabalhar com pessoas, não sabem lidar com pessoas, onde passa é igual a evadaninha, vai matando tudo, é um negócio difícil, mas acontece. Às vezes apenas como Judas, mas geralmente seu nome era acompanhado de algumas descrições, não é? E assim sucessivamente, já trouxemos alguma coisa disso aqui, apontando para Mateus capítulo 26, versículo 14, versículo 25, 20 e 47, e Mateus capítulo 27, versículo 3, Marcos capítulo 14, versículo 10 e 43, e Lucas capítulo 22, versículo número 3 e 47, 48, não é? E João capítulo 6, versos 70 a 71, bem como capítulo 12, versículo de número
João capítulo 2, versículo 4, João 13, 2, 26 a 30, né? E assim sucessivamente. João 18, versículo número 2 a 5. Né? Versículo número 2 a 5. A historicidade dele nós já trouxemos aqui um pouco. Né? E conforme ele foi escolhido, ele servia como tesoureiro do grupo de Jesus. Mateus capítulo 29, capítulo 13, versículo 29. Deixa eu ver aqui a nossa leitura. Versículo 29 diz assim: porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns de que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que dê alguma coisa aos pobres. Então Judas tinha uma responsabilidade naquele grupo, e geralmente é apontado que ele era o tesoureiro. Então, nos ofícios dessas atividades, ele era chamado mas no exercício dessa atividade, ele é chamado de ladrão. No evangelho que João apresenta, no texto bíblico, diz que Judas Iscariote furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa, que ele era responsável por guardar, conforme está escrito em João 12, verso 6. Veja que o texto não mente, o texto é claro e objetivo. Então, ele já tinha má índole. Não foi Jesus que escolheu mal, ele tinha má índole. Né? E assim, quantas vezes você confia, dá crédito a uma pessoa e a pessoa lhe fura, como diz numa fala bem popular, lhe fura o olho, né? E enganando. Então, durante o ato dessa adoração, na questão de Lázaro, que ungiu Jesus e tal, então diz que a influência desses discípulos era demais, né? Então, e ele até recebe uma crítica, conforme está Mateus capítulo 26, versículo 6 a 13, Marcos capítulo 14, versículo 3 até o versículo 9, e João 12, versículo 1 a 8 também. E apesar de Judas Iscariotes iniciar o argumento, o argumento que aquele unguento poderia ser vendido, tudo que ele fazia era pensando no dinheiro. Não é? Jesus derramou o unguento quando Jesus fez aquele ato lá, que derramou o unguento, ele disse: não, isso aí, meu Deus. Ele faz duras críticas a essa atitude. Né? Ele conseguiu influenciar os discípulos a criticar, conforme os textos que eu citei de Mateus 26, versículo 6 a 13. Então ele estava pensando mesmo, o foco dele era dinheiro, ele pensava nisso. Então tinha que vender tudo, nada era entregue, nada era voluntário, tudo tinha que ser vendido, porque ele ia tirar a boquinha dele ali, né? Ia roubar ali. Se é uma coisa que eu tenho tranquilidade na minha vida, deito, consigo dormir, é que tudo que eu tenho, meu pai, sou um homem que nasci na roça, no estado da Bahia, e não nego a minha raça. E meu pai nunca teve nada, mas o que teve, educação, respeito, ele sempre nos apontou para isso. Se alguém diz A ou B de mim, é problema exclusivo da pessoa, cabe o ônus da prova quem acusa, ok? Diz no direito, né? E assim sucessivamente. Então ele estava manipulando os demais para fazer também a crítica. Nossa, tinha que ser vendido isso, para que jogar esse unguento tão caro fora e tal. Então Judas, ele começa ali o argumento falando que poderia o valor, o unguento tinha que ser vendido, então o valor arrecadado ia dividir aos pobres e tal. Na verdade, sempre você pode observar, quando você vê a pessoa falando muitos pobres, explorando muitos pobres, porque o ladrão é ele. Porque a ideia da sociologia, da sociedade e do estudo sociológico é que todo mundo cresça. Não é essa a ideia de que uns cresçam e o outro continue pobre para dar crescimento aos demais. Isso não existe. Né? Todos nós somos mercantilistas. Voltando aqui ao assunto. Né? Na verdade, além de ele não reconhecer o significado da ação daquela mulher, ele foi elogiar Jesus. Então Judas Iscariote ficou frustrado por não ter conseguido enriquecer o seu próprio bolso na venda do nada puro. Né? Podemos observar isso. João capítulo 12, versículos 5 e 6. Então, vamos ver que os evangelistas se posicionam. Né? Logo após esse episódio, lá em Betânia, ele faz a narrativa sobre Judas Iscariote, que se dirigiu aos principais sacerdotes para acertar um acordo com relação à traição de Jesus. Né? Então a índole dele, ela sempre teve vantagem. Ele pegou 30 moedas de prata, até Jesus ele vendeu. Imagine um unguento, se ele não ia vender, não é? Então, o que aprendemos isso, jovem? Aprendemos que o nosso caráter, a nossa vida,
ela está pautada em Cristo e que tudo que fazemos temos que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Glorificado. Em Mateus capítulo de número 26, versículo 14, no versículo, até o versículo 16, e Lucas 22, versículo 3 e 6, e Marcos capítulo 14, versículo 10, né, vai falar desse acordo de traição que ele fez com os sacerdotes para entregar Jesus. Mateus e Marcos, ele vai traçar essa, e Lucas também, né? E foi um dos que mais forneceu, Mateus foi um dos que mais forneceu material para falar de Judas, né? Os principais sacerdotes, a fim de trair Jesus, né? Então Judas Iscariote recebeu um pagamento para trair o seu mestre, a soma de 30 moedas de prata. Então esse valor recebido por Judas, com as 30 moedas de prata, talvez tenha sido 10 vezes menor do que o valor da avaliação que ele próprio fez do unguento, né, lá em Betânia. Então o camarada era terrível, mas qualquer moeda parece que era catador de moeda, entendeu? Então, e Paulo faz essa referência muito contundente naquela parte em 1 Coríntios capítulo número 6, 11, versículo 13, vai dizer assim, na noite em que foi traído, né, foi ali no período da ceia, ele tinha sido traído já quando ele celebrou a ceia ali para os discípulos, né? Paulo faz referência a isso. Jesus estava na mesa juntamente com, Judas estava na mesa juntamente com Jesus e os outros discípulos, né? E depois de ter dado aí a ele o bocado molhado, a Bíblia diz que entrou nele Satanás e Jesus lhe disse, o que fazes, fazem depressa. Jesus logo entendeu o que ele queria fazer. João 13, versículo 27, está aqui na leitura bíblica da lição, ok? E podemos ver todo o desfecho da coisa. Depois vem a morte dele, né? A morte de Judas, e assim sucessivamente, que foi trágica, né? Está narrado em Mateus 27, versículo 4 e 5, e também nós vamos ver que Mateus ele vai fazer, e Lucas vai fazer referência lá no livro de Atos também, né? Vai dizer que, e precipitando-se, arrebentou-se ao meio, e todas as suas entranhas derramaram, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Então Mateus foi escolhido para ocupar o lugar deixado aí, Matias, que foi o homem escolhido, ocupado para o lugar de Judas. Deus abençoe a todos, para poder ter ajudado você. Lembrando que essa lição era uma muito boa, uma lição excepcional, não é? Deus abençoe. E quero citar aqui na estante do professor um livro muito excepcional, um livro muito bom, top, como diz no linguajar bem normal aí, bem jovem. Um livro de D.A. Carson, né? Por Amor a Deus. Muito bom o livro, excepcional. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você está no canal Rascunho DVD. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações que o YouTube lhe manda. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.